Olá, irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o Leandro Barros e venho, como prometido, trazer a quarta parte da mensagem sobre a vida de José. Vamos, através da vida dele, nos localizarmos onde é que nós estamos, como é que nós nos colocamos, nos posicionamos diante das adversidades, diante do querer e da vontade de Deus para nossas vidas. Mas antes eu vou pedir para que os irmãos se inscrevam aí no canal Tô Lutando por Você. Não se esqueçam de se inscrever também lá no canal Tô Esperando no Senhor. Lá todos os dias eu coloco um áudio para ajudar os irmãos nesse momento tão difícil da separação do casamento. Tem também ali no site, todos os dias tem o áudio do dia comigo ali. São as minhas devocionais diárias. Muitas vezes eu as faço na madrugada, às vezes pelo amanhecer, quando o Senhor fala profundamente no meu coração, e eu trago isso para os irmãos. Então eu peço para que os irmãos possam se inscrever no canal. Se inscrevam também no canal do Pastor Jonas, é o canal Atalaia de Deus, Jonas Lourenço. Se inscrevam lá no canal desse pastor, que é abençoado, tem sido bênção na minha vida. Então, nós estamos vindo, estudando a história de José, o comportamento de José, desde a promessa que Deus fez ali nos sonhos. E vamos até quando Jacó, seu pai, vai para o Egito e volta a morar com José. A família se reúne novamente. E o Senhor ele tem falado comigo nesse sentido. Desde que José foi ali rejeitado pela sua família, até o momento que a sua família volta para se reconciliar com ele. A primeira parte dessa mensagem eu falei sobre os sonhos, quando nós recebemos um sonho, uma promessa, uma profecia de Deus. Ali na primeira parte, para você que está chegando agora nesse canal, é a mensagem 101, com o título José entre a promessa e a bênção, como agir. Então eu falo ali, como José, ele, após receber o sonho, a promessa de Deus, que ele nunca mais se lembrou da promessa que Deus falava com ele, deu para ele no sonho. José não vivia pela promessa, José vivia por Deus, colocando sempre Deus como prioridade em sua vida. Depois veio a segunda parte, que já mostra ali José, quando foi jogado, rejeitado pelos seus irmãos, depois vendido por seus primos, ao Egito, todo o sofrimento que José passou ali. E ali eu falo que José ele viveu cada sofrimento no seu tempo. José não acumulou em sua memória, ele não se fez como vítima. Eu estou sofrendo, sofri muitas coisas. Não. José, ele viveu cada momento, cada sofrimento de uma vez, e sempre honrando Deus, sempre fazendo o melhor. Depois eu falei na terceira parte, quando muitos dos irmãos se questionam por que está demorando tanto, e ali eu trouxe uma lucidez através da palavra, onde José ele tinha pedido para o copeiro para se lembrar dele. José viu no copeiro uma oportunidade de se livrar da prisão, porém só Deus poderia o tirar dali.
Graças a Deus, o copeiro não falou com o rei, porque senão o José ali, ao invés de virar um governador, ele iria virar um padeiro, né? E essa mensagem ela fala sobre você esperar o tempo certo, que no momento certo as coisas vão acontecer, no momento certo Deus vai lá e faz a obra e resgata você da prisão. Já nessa quarta parte, eu vou falar sobre quando os cônjuges se aproximam, quando eles muitas vezes vêm em nossa direção depois de ter traído, depois de ter abandonado o lar, eles se voltam para uma aproximação. E hoje nós vamos ver que nem sempre a aproximação é algo promovido por Deus. Muitas vezes é somente mesmo uma necessidade que os cônjuges têm, e eles veem essa necessidade em vocês, que essa necessidade pode ser suprida, porém eles não querem compromisso, só querem suprir essa necessidade. Muitos conscientes disso, né? Vem para enganar mesmo, vem para extorquir, vem para tirar a tua paz, enviados mesmo por Satanás para poder lhe tirar do lugar onde você já está alcançando Deus. Então tome muito cuidado, ok? Tome muito cuidado, prestem atenção nessa mensagem, pois a revelação vai ser tremenda, como todas que têm sido colocadas aqui, porque elas não vêm de mim, elas vêm do Senhor. É algo que Deus fala comigo, me explicando todas as situações que eu passo ou que eu passei na minha vida enquanto aqui no Vale. O tema da mensagem sobre a vida de José para hoje é: o que fazer quando quem te traiu te procura? Bem, como eu sempre falo com os irmãos, hoje eu vivo desta obra. O Senhor, né, falou ao meu coração que era para eu abandonar, né, a minha vida profissional e me dedicar somente à pregação do Evangelho. E eu, como servo obediente, prontamente eu obedeci, sem pensar no dia do amanhã, sem contabilizar os custos. Eu simplesmente ouvi a voz de Deus e me lancei nesse chamado. Então, por conta disso, hoje eu passo o dia inteiro ouvindo pessoas, conversando com pessoas, consolando pessoas, e muitas vezes eu vejo pessoas entrando numa furada gigante quando o cônjuge se aproxima. O que mais atrapalha você, meu irmão e minha irmã, é estar com foco na coisa errada. O foco do servo de Deus tem de ser, durante toda a sua vida cristã, no seu próprio Deus, e não no homem, e não naquilo que o homem representa para você. Lembre que o homem é passageiro, assim como você também é passageiro. Então não vale a pena você dedicar dias, noites, sofrendo por causa do homem. O homem, ele é falho. O homem, ele é suscetível a erros. E também sempre digo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Sendo assim, nós, como servos de Deus, temos de estar muito alertas em relação a toda pessoa que se aproxima de nós. Satanás, ele não está feliz por você agora estar buscando ao Senhor. Muitos dos irmãos
que se separaram estavam totalmente fora da presença do Senhor antes de seus casamentos serem destruídos. Estavam totalmente apartados da vontade de Deus. Outros sempre estiveram na igreja, mas nunca tiveram uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Lembro-me de quando comecei este canal, muitas pessoas vinham confusas por estarem ouvindo outros ensinamentos onde se era ensinado a batalhar, a jejuar, a buscar a restauração do casamento. Foi quando Deus ministrou ao meu coração que isso era um grande engano, uma grande heresia. Nós temos que entender que a grande tribulação está desta vez mais perto do que nunca e precisamos estar preparados para que, se precisarmos passar por ela, se o Senhor não nos buscar antes, se não morrermos antes. Quando eu digo buscar, não digo sobre o arrebatamento, esse arrebatamento antes da tribulação, porque eu não creio nele. Eu não creio nesse arrebatamento secreto, onde Jesus não vai aparecer nas nuvens, onde não vai ter o tocar da trombeta, simplesmente a igreja vai sumir. Eu não acredito nisso, porque biblicamente não vejo respaldo para isso, exegeticamente eu não vejo, Em versículos isolados pode-se até se dizer que se encontra, mas se eu for fazer uma exegese mais profunda, vamos ver que isso não é bíblico. Mas os tempos agora são de preparação, meus irmãos. É um tempo de você buscar o Senhor mais do que nunca, porque o anticristo, ele virá aí com a sutileza de Satanás. A Bíblia diz que nesse tempo muitos vão dizer: o Cristo está aqui, o Cristo está ali, o Cristo está na montanha, e muitos dos escolhidos poderão ser enganados. Então, como passar por isso? É simples, é só ter um conhecimento mais profundo da palavra, se dedicar à palavra. E com isso Satanás tem afastado muitos cristãos desse verdadeiro propósito. Como? Destruindo as famílias, que dessa forma, se um cai no pecado, o outro também é paralisado. Sendo assim, Satanás derruba dois, ao invés de um somente. E esse um que fica, entre aspas, ele fica para buscar o casamento, e não para se santificar ao Senhor, e não para entregar a sua vida, e não para buscar o Senhor de todo o coração. Até que o Senhor me levantou para que eu pudesse vir e pregar Deus no centro da sua vida, pois é isso que você precisa. Muito mais do que seu casamento restaurado, você precisa da sua restauração espiritual. Sentir a presença do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, andar com o Espírito Santo. Mas muitos não estão interessados a isso. O resultado são milhares de canais de restauração lotados de inscritos, mas buscando uma receita de bolo, buscando um caminho mais fácil para se sair do sofrimento, sendo que o sofrimento é aquilo que Deus usa para que você possa buscar ajuda nele, para que você possa olhar para Cristo e se aprofundar em conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Mas infelizmente, uma pequena minoria faz isso. Então, hoje eu venho de uma forma, através da palavra, lhe abrir mais uma vez os olhos para isso. Pois é ensinado que assim que o marido se aproxima, é bênção de Deus, porque eu estou buscando isso. Glória a Deus, meu jejum, minha oração, minhas campanhas deram certo, meu marido voltou. Venha e entre para dentro de casa. É aí que muitos casamentos voltam a quebrar novamente. Pessoas testemunhando, dando testemunho de casamento em canais, dizendo que Deus ouviu porque ela buscou, porque ela batalhou, mas não adiantou de nada.
esse tempo de busca e de batalha, só se buscou por si mesmo, só buscou o próprio interesse, não buscou o querer e a vontade de Deus, não buscou aquilo que Deus quer, fazer a obra na vida dessa pessoa. E essa pessoa, ela é enganada quando o cônjuge se aproxima. Hoje nós vamos aprender a como lidar quando o cônjuge se aproxima através de José. Através da vida de José, nós vamos entender como José lidou com a aproximação dos irmãos dele. Já José ali como governador, os irmãos se aproximaram para comprar alimento, e nós vamos aprender como José fez com eles, né? E que deu muito certo. Vai ser tremendo. A palavra de Deus, ela é perfeita, meus irmãos. Nós só erramos por falta de conhecimento. Aproveito para lhe convidar para estudar comigo. O estudo de interpretação bíblica vai lhe dar um direcionamento na palavra, onde você vai deixar de ser enganado por pessoas que só querem o seu like, por pessoas que às vezes até querem ajudar, mas não têm conhecimento da palavra, querem ajudar somente com o seu testemunho, querem ajudar somente com o que vivem na presença de Deus, sendo que o que serve para um não necessariamente serve para todos, porque para cada um Deus tem uma forma de tratar. Para cada casamento, para cada restauração, Deus tem um propósito para cada um. Muitos vão ser restaurados, mas também muitos nunca mais serão restaurados, porque o próprio Deus afastou o marido ou a mulher, porque estes não queriam e não querem nada com Deus, e estão atrapalhando a comunhão do cônjuge que tem Deus dentro do coração, porém passou a priorizar o marido ou a mulher por falta de conhecimento, por estar colocando o amor pelo homem acima do amor de Deus. Então, fiquem ligados nessa mensagem. Como eu sempre falo, não ouçam essa mensagem se vocês estiverem ocupados com alguma coisa, ou se você estiver perto de pessoas que lhe atrapalham. Se reserve, vá para um lugar no secreto para que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Hoje nós vamos ler a palavra, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 42. Nós vamos estar lendo alguns versículos intercalados. Então, eu peço para que o irmão abra aí a sua Bíblia. Gênesis 42, a partir do versículo 1, que diz assim: Quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos: Por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Então, os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma coisa. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos juntos com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu seus irmãos, ele os conheceu, mas fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou com voz dura: Vocês de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles
não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse: vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam: de modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos comprar mantimentos. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, Senhor. Somos gente honesta. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. E eles disseram: nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um irmão desapareceu e o mais novo está neste momento com o nosso pai. José respondeu: é como eu disse, vocês são espiões. E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este: enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espiões. Juro pela vida do rei. E os pôs na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição: se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa levando mantimentos para matar a fome de suas famílias. Depois tragam aqui o seu irmão mais moço. Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade. E se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele. Porém, não nos importamos. Por isso, agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rubem disse assim: eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele tinha estado falando com eles por meio de um intérprete. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. José mandou que os empregados enchessem de mantimentos os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvessem o dinheiro de cada um, colocando-os nos sacos de mantimentos, e também que lhes dessem comida para a viagem, e assim foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que havia comprado e foram embora. Quando chegaram ao lugar onde ia passar a noite, um deles abriu o saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do saco de mantimentos e disse aos seus irmãos: vejam só, o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimento. E eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e tremendo de medo, perguntando uns aos outros: o que será isso que Deus fez com a gente? Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, seu pai, tudo o que havia acontecido com eles e disseram: aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espiões. Nós respondemos: somos homens honestos, não somos espiões. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai, mas um dos nossos irmãos desapareceu e o mais novo está neste momento com o nosso pai em Canaã. O governador respondeu: eu tenho um jeito de descobrir se vocês são honestos. Um de vocês ficará aqui comigo e os outros vão voltar levando um pouco de mantimento para suas famílias
que estão com fome. Mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês e vocês poderão ficar aqui negociando. Aconteceu que quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do saco um saquinho com seu dinheiro. Quando eles e seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó disse: vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente e Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim? E quem sofre com tudo isso sou eu. Aí Rubem disse ao pai: deixe que eu tome conta de Benjamim e eu o trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Jacó respondeu: o meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto. Só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer, e assim vocês matariam de tristeza este velho. Amém? Então, meus irmãos, nós podemos ver o agir de Deus em toda a vida de José. Nós vemos ali Deus preparando José para uma grande obra. Uma obra que vai muito além dele ser governador do Egito, que vai muito além dele ter a sua família de volta. Se a família fosse o que realmente importasse para Deus, Deus não teria afastado José. Simplesmente ele faria um mover ali quando José ainda estava com a sua família e todos viveriam bem e felizes. Então essa mentalidade de que a família feliz é que importa para Deus, isso não é verdade. Sim, Deus quer sim que as famílias vivam em união. Porém, quando Deus tem uma obra para fazer para a família, muitas vezes essa obra ela vai muito além de simplesmente a família ser feliz para sempre. Aqui é o caso de José. Deus tinha uma obra maior para fazer através da vida de Jacó, da família de Jacó, e escolheu José para isso. Assim como Jacó foi escolhido no ventre, José também foi escolhido no ventre. E geralmente, meus irmãos, quando Deus escolhe alguém, pode ter certeza, Ele vai amassar esse alguém para poder transformá-lo num verdadeiro servo do Senhor. E é isso que está acontecendo com o irmão e com a irmã que me ouvem. Deus, Ele está lhe preparando. Ele está lhe preparando para algo muito maior do que você ter somente uma família feliz. Deus, Ele quer que a sua família seja um instrumento de libertação para outras pessoas. Lembre-se que foi através de José que os israelitas entraram no Egito. Foi através de José que Deus fez a promessa de que o povo do Egito um dia seria liberto e teriam de levar o corpo de José do Egito. O próprio José proferiu isso, que quando os israelitas fossem sair do Egito, que não deixassem o corpo dele. Já estava tudo planejado. Deus tinha o controle de tudo. E da mesma forma é a tua vida, meu irmão e minha irmã. Talvez você não esteja entendendo o que está passando, e eu creio que não está. Mas Deus, Ele já está vendo lá na frente, quando você estará saindo do Egito. Então, fique atento. Não deixe com que as adversidades te derrubem. Não deixe com que a tristeza te paralise. Não deixe que a falta da alegria, a falta da presença do teu marido, da tua esposa no lar, não deixe que a tristeza dos teus filhos por hoje ter o pai e a mãe separados lhe tirem do propósito de Deus. Deus, Ele quer transformar a sua casa inteira. Então,
assim como José, suporte o poço, suporte ser vendido para os ismaelitas, suporte ser vendido para Potifar e ser escravo na casa de Potifar, suporte ser caluniado pela mulher de Potifar e ser considerado como um malfeitor, um estuprador, suporte estar na prisão ali e ainda ali dentro ser um instrumento nas mãos de Deus, suporte mais alguns anos esperando com que o homem lembre do bem que você fez para ele, mas esse homem esqueceu de você e você ainda continua preso. Não olhe para as circunstâncias, faça como José, continue servindo ao Senhor de todo o coração, conhecendo o Senhor, conhecendo Deus dentro da dificuldade, pois nós queremos conhecer Deus nas bênçãos, mas não queremos conhecer Deus nas adversidades, e é justamente na adversidade que Deus se apresenta de forma mais completa para nós. Quem não sofre não consegue ver Deus, infelizmente. Quem não passa por adversidades não vai conhecer a provisão de Deus. Quem não passa pela escassez nunca vai conhecer a prosperidade do Senhor. Então, aqui no versículo 1 diz: quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que vocês estão aí de braços cruzados? Versículo 2: ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Os irmãos de José foram aqui impelidos de ir ao Egito. Ou seja, eles estavam indo atrás de José sem saberem. Deus já estava ali fazendo algum mover. E nesse mover de Deus, meus irmãos, saiba, Deus não quer somente abençoar quem está buscando o casamento. Ele quer abençoar todos que estão envolvidos nessa destruição. E eles foram. Mas nós vemos aqui algo que é muito importante para nós entendermos muitas vezes a aproximação do cônjuge. Os irmãos de José, eles não estavam indo por causa de José. Eles não estavam indo porque estavam com saudade de José. Então vamos procurar José, vamos ver se ele está no Egito. Eu não creio que ele morreu. Não, eu não posso crer nisso. Nós sabemos que ele foi vendido, então ele deve estar em algum lugar porque os ismaelitas estavam indo para o Egito. Vamos lá procurar. Lembre-se que os irmãos de José sabiam que José não estava morto. Eles só quiseram estar distantes de José. Não queriam José por perto, não suportavam mais José. Por quê? Por causa do seu pecado, por causa da sua vaidade. Mesma coisa são os cônjuges. Eles não queriam mais estar perto do casamento, por causa da vaidade, por causa do pecado. E eles deram um jeito, caluniaram, fizeram uma falcatrua, te humilharam, envergonharam, colocaram a culpa em você do casamento estar quebrando. Mas os filhos de Jacó, os irmãos de José, sabiam que José não estava morto. E eles sabiam que José tinha sido levado para o Egito. Mas eles vão para o Egito não para procurar José, pois eles não queriam saber de José. Eles não se importavam com José. Mas eles foram para o Egito porque eles estavam precisando do Egito. Eles estavam precisando do que tinha lá no Egito. Porque tudo ia mal para eles. Tudo ia mal. E, meus irmãos, é o que eu falo para vocês. A maioria, tá, irmãos? Eu converso com muitas pessoas. A maioria dos cônjuges que se aproximam, eles não vêm se aproximar porque eles querem você.
assim como os irmãos de José. Eles se aproximaram ali de José, não porque eles queriam José, mas porque eles queriam algo que só José poderia dar para eles. E mesma coisa são vocês. Muitos dos condes se aproximam porque tá indo tudo mal na vida. O amante ali já deu um chute neles, né? Ou eles perderam o emprego, estão ferrados, não tem onde morar. Então eles pensam, então eu vou lá, vou procurar a fulana, ou vou procurar o fulano, afinal nós somos casados. Aí eles lembram que são casados. Engraçado, né? Eles lembram que são casados. Aí voltam. E voltam reivindicando, não é verdade? E nós vemos isso. Do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos os irmãos de José indo para o Egito comprar mantimentos, ou seja, algo que eles precisavam, né? Algo que eles precisavam para viver. Sem aquilo, a vida deles estaria difícil. Eles não foram procurar José realmente, né? Versículo 6 diz assim: como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Então, José aqui, nesse versículo 6, não é o José que saiu lá de Canaã. José aqui já estava restaurado. A vontade de Deus já se cumpria na vida dele. Era um homem experimentado, um homem de dores, que aprendeu a se virar sozinho, que sustentou a sua casa, sustentou a sua vida sozinho. Como os irmãos, depois de algum tempo já separado, aprenderam a viver sozinhos, sem o cônjuge, passaram pelas dificuldades, quantas noites de choro, quantas noites de sono perdida, sentindo saudade da família, se lamentando pelo mal que o marido e que a mulher fizeram, como poderiam ter feito isso, largado os filhos, largado a casa para viver uma aventura. José, ele tinha passado por tudo isso, pela decepção de seus irmãos ter o traído, da sua família ter o traído, da sua família ter o vendido. Mas José aqui, ele já estava em uma outra fase de sua vida. José estava mais forte, mais próximo de Deus. Provou que na adversidade ele nunca abandonou Deus, e por conta disso agora Deus o exaltara, e ele hoje se encontrava numa posição acima de seus irmãos. Então, José aqui, ele, ao ver os seus irmãos, ele começa um processo de reconhecimento de quem eram seus irmãos agora. José os conhecia lá atrás, e José sabia que eles não eram boas pessoas, eram enganadores, eram mentirosos, eram falsos, fingiam um amor que não tinham. José queria ver se os irmãos ainda eram do mal, se os irmãos ainda eram premeditados. José não os aceitou de cara. É como eu falo com os irmãos. Muitos dos irmãos que conversam comigo e já tiveram seus casamentos restaurados, vamos dizer assim, o seu marido, a sua mulher já voltou para casa. Muitos deles, antes do marido e da mulher voltar para casa, vieram me perguntar: irmão Leandro, o meu marido, a minha mulher estão se aproximando, o que eu faço? E eu sempre recomendava, irmão, não aceite de primeira, porque você não sabe qual é a intenção dele. Você agora é uma serva de Deus, você está firme no Senhor. Pode ser uma estratégia de Satanás para lhe derrubar. Pessoas que eu conheço, meus irmãos, que já estão no segundo deserto,
elas ficaram piores do que no primeiro. E saiba que se você não for cauteloso, se você for pela sua emoção, pela vontade de ter seu marido de volta, porque você está orando, porque você está batalhando, você o aceita de volta de qualquer jeito, você corre o risco de novamente ser traído, de novamente ser jogado no poço e de te enterrarem vivo, como os irmãos de José fizeram. Porque os irmãos de José o enterraram vivo, disseram ao pai que ele estava morto, que a besta fera tinha comido. Então tome muito cuidado com a aproximação do cônjuge. Não os aceitem de cara. Nós vamos ver aqui o exemplo de José, como José fez. José não os aceitou de cara. A palavra aqui no versículo 6, ela diz que José os reconheceu. No versículo 7, diz assim: logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. No versículo 6 diz assim: quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. O cônjuge, quando ele volta assim, com uma humildade, vamos dizer assim. Porém, é preciso saber se eles estão se ajoelhando na frente de vocês, encostando o rosto no chão, ou seja, em sinal de humildade, se eles estão realmente arrependidos, ou se eles só querem comprar mantimentos, ou se eles só querem suprir as suas necessidades, e quando forem suprir, eles vão embora e não vão nem querer saber de José. José, ele não cometeu esse erro, não, de forma alguma. José, ele provou os seus irmãos, queria ver o que estava no coração deles. José queria conhecê-los, e eles não conseguiram identificar José de forma alguma, José queria ver se os irmãos, como eu disse, ainda eram mau caráter. E José, ele pergunta: vocês vêm de onde? No versículo 7. Esse vem de onde simboliza, vocês estão servindo a quem? Vocês estão debaixo de quem? Quem são vocês? Quem são vocês? Como vocês vivem? E muitos dos irmãos aceitam o marido e a mulher de volta e não querem saber de onde eles vêm. Se eles estão com amante ainda, ou se não estão, se estão vivendo uma vida dissoluta. Não se preocupa se eles estão buscando a Deus, se não estão. Mas José perguntou para os seus irmãos: de onde vocês vêm? Querendo saber quem eles são. Essa pergunta diz muito, meus irmãos. De onde o seu marido e a sua mulher vêm para te procurar? De onde eles estão vindo? Essa pergunta é bom você saber quem são eles. Porque não pense que você conhece seu marido ou sua mulher, não. Porque eles estão na rua. Lembra que quando eles moravam com vocês não imaginavam que eles iam fazer o que fizeram. E fizeram. Imagina agora que você não tem contato com eles diário. Eles podem fazer coisas até piores. No versículo 8 diz assim: José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José, ele expõe aqui que não confia neles, pois o motivo da vinda deles não era procurá-lo, e sendo assim, aceitar ele de volta, assim, simplesmente: meus irmãos, eu sou José, venham, fique comigo. Isso seria uma catástrofe, meus irmãos. A pior coisa que tem é você aceitar alguém de volta sem essa pessoa estar arrependido. O versículo 11, ele diz assim, que eles respondem, quando José ali os confronta, quando José ali diz que eles são espiões, ou seja, vocês são falsos,
Porque para José, o último contato que José teve com ele era isso, eles eram pessoas falsas, pessoas premeditadas, mentirosas, invejosas, né? E eles respondem no versículo 10, de modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. E José, ele ouve, né, os irmãos falando, e os irmãos dizem: nós somos filhos do mesmo pai, nós não somos espiões, somos gente honestas. Eles disseram que eram gente honestas, mas José sabia que eles não eram, né, meus irmãos? José provou na pele que eles não eram pessoas honestas. Então, quem chega, meus irmãos, com interesse em algo que só você pode dar, pelo menos a pessoa pensa assim, a pessoa chega mostrando o que você quer ver, meu irmão e minha irmã, e não o que elas realmente são. José sabia disso. Eles chegaram se mostrando para José uma coisa que eles saberiam que José ia gostar de saber, que eles eram pessoas honestas. Ele não sabia que José sabia quem eles eram. Então você que hoje está na presença do Senhor, seu marido ele volta, sua mulher ele volta fora da presença do Senhor, cuidado. Não entregue o tesouro que você sofreu tanto lá no poço, na casa de Potifar, na prisão, tudo que você passou, não entregue de mão beijada, porque senão você vai ter que passar por isso tudo de novo. Isso mostra que você não aprendeu nada com Deus. Deixa de ser carente. Espere o tempo. Espere o tempo. Porque José, ele fala no versículo 12: não acredito, disse José, vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. José, meus irmãos, por saber que os irmãos o venderam por maldade, José tinha motivo de sobra para não acreditar nele. A frase que diz que, quando José diz que eles vieram para ver os pontos fracos, é justamente o que a pessoa que se aproxima de você se faz de arrependido, né? Ela vem no seu ponto fraco. Ela vem na sua fraqueza, na sua fragilidade. Muitos dos cônjuges que estão lá fora sabem que você está lutando por eles. Por isso que eu recomendo você não ficar falando: eu estou lutando por você. Igual muitos irmãos falavam, né? Irmão, eu usei essa frase, eu falei para o meu marido: estou lutando por você. Não façam isso, meus irmãos. Não façam isso. Porque isso mostra o seu ponto fraco. E o diabo ele pode usar teu marido e tua mulher para te enganar. Peraí, ele tá lutando por ele, então vou lá derrubar para ele parar de lutar. Aí manda o cônjuge ou a mulher, ele vem, fica uns dias, um mês, 2 meses, vai embora de novo, te arrebenta no meio, te quebra no meio, faz você duvidar de Deus. Então tome cuidado. Não mostre a sua fragilidade assim para qualquer um. Não fique falando para todo mundo que você está lutando. Só você precisa saber disso, você e Deus. Ninguém precisa saber disso, nem seus filhos precisam, para que você não seja julgado. Ai, mulher, eu não me importo. Importante é que eu estou fazendo a vontade de Deus. Então vai então. José não mostrou sua fraqueza aqui. José, ele não mostrou que estava alegre de ver os seus irmãos. O próprio Deus fez com que ele tivesse uma estratégia. O próprio Deus fez com que José fizesse isso com os irmãos, para que os irmãos pudessem reconhecer o que fizeram, o mal que fizeram com José. Então tome cuidado, meus irmãos. O versículo 13, olha o que eles disseram: nós moramos em Canaã, somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um irmão desapareceu, e o mais novo está neste momento com o nosso pai. Eles continuam mentindo, porque eles falaram para o próprio José: o nosso irmão desapareceu. Eles não estavam arrependidos do que tinham feito a José. E por que não estavam arrependidos? Porque ninguém fez com que eles reconhecessem o seu erro.
Por estarem distantes de Deus, os cônjuges não reconhecem que erraram com vocês. Muitos dos cônjuges batem o pé junto que não traíram, sendo que eles sabem que traíram, que estavam conversando com outras pessoas. Quantas vezes você não pegou o seu marido no WhatsApp? Quantas vezes você não pegou e você foi falar, não, você está viajando, não é nada disso. Muitas vezes você pegou ele cortejando uma mulher, ou pegou a sua mulher cortejando um homem, dando mole para um homem no WhatsApp, na mensagem, você foi falar com ela, não, eu não aguento mais, você só quer cuidar, ficar mandando na minha vida, não é nada disso, você está enganado, sendo que é tudo mentira, na verdade. E José por saber disso, José se manteve na posição. Meus irmãos, a mentira ou a omissão de detalhes que revelam os fatos verdadeiros é um sinal de falta de arrependimento. Eles mentiram para José, dizendo que o irmão deles desapareceu. E consecutivamente falaram uma verdade, e o mais novo está no momento com o nosso pai. Ou seja, para maquiar uma mentira, para que José, como governador do Egito, não prestasse atenção que eles tinham um irmão desaparecido. Eles logo falaram que o mais novo estava com o pai. Os fatos, meus irmãos, eles não podem ser omitidos quando o cônjuge chega. A omissão é um sinal de falta de arrependimento. A mentira é um sinal de falta de arrependimento. É preciso conversar com o cônjuge, é preciso conhecê-lo, é preciso ele precisa se retratar do erro que cometeu com você. Não porque você precise disso para perdoá-lo, não, você está buscando por ele, você já o perdoou, mas ele precisa se retratar para que ele mesmo reconheça que foi mau caráter, para que ele mesmo reconheça que ele pecou contra Deus. Entende, meus irmãos? Quando você for conversar com ele ou com ela, se eles estão voltando, eles precisam reconhecer isso por si próprio. Mas caso eles não reconheçam, venham com os discursos, venham com filosofia, vocês precisam questioná-los sobre o assunto. E ao questioná-los e ao perguntar por que fizeram, o que aconteceu, eles precisam assumir que erraram com você. Meus irmãos, não aceitem de volta se eles não reconhecerem isso, porque vocês vão ter problema. Se você vê que seu marido ainda está orgulhoso, que ainda está querendo botar a culpa em você, não entre nessa, que é furada. A omissão de detalhes ou a mentira é um claro sinal de que Deus não trouxe essa pessoa para você. Não trouxe. Porque quando Deus traz, Ele vai trazer arrependido. Vai trazer a pessoa arrependida. A pessoa pode até não voltar convertida, mas ela volta com desejo imenso de reparar o mal que ela fez para você, que ela fez para a família, para os filhos. Versículo 14 diz assim, ó, e José respondeu, é como eu disse, vocês são espiões. A pessoa arrependida, meus irmãos, ela tem de estar no lugar de aceitar a condição imposta a ela. José, ele aqui no versículo 14, ele mostra, ele fala com eles, né? Mostra assim, não, eu não acredito em vocês. Eu não acredito. Eu não acredito, vocês vão ter que provar. Vocês vão ter que provar mesmo que vocês agora falam a verdade. É o que diz no versículo 15. José diz assim, e o jeito de vocês provar que não são espiões, que estão dizendo a verdade, é este. Enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do rei. A pessoa arrependida, meu irmão, se ela estiver realmente arrependida, ela tem de estar no lugar de aceitar as condições que você dá para ela, para que ela possa voltar. Se ela não aceitar, se ela quiser ainda fazer do jeito dela, você vai ter problema.
Tome cuidado. José aqui, ele impôs a condição para que os irmãos conseguissem o que queriam com ele. Mas a maioria dos irmãos estão tão cegos pela paixão ainda pelo cônjuge que os aceitam de volta. Isso mostra que Deus não está no centro da vida dessas pessoas ainda, porque estão ainda dependentes do marido e da mulher, tanto que o marido e a mulher estalam o dedo e elas aceitam. Uns são piores ainda, têm relações sexuais com o marido. O marido manda uma mensagem: vamos nos encontrar, posso ir aí na tua casa? Como uma irmã me disse, né, que o marido dela mandava mensagem para ela à meia-noite e falava: vem aqui na minha casa, eu não quero nada com você não, eu só quero me aliviar, né? Graças a Deus a irmã não ia. Mas tem muitos irmãos que vão, que estão carentes. Não adianta nada, meu irmão, você ter um minuto, um dia de prazer ao lado ali do seu cônjuge, depois ele te chutar de novo, igual um cachorro. Se valorizem, vocês são servos do Senhor. Sejam como José, aguentem firme, aguentem firme. A volta do cônjuge, meus irmãos, para casa, deve antes passar por um processo de reconhecimento, um recomeço, para ver se realmente vai valer a pena recomeçar. Lembre que nesse vale você alcançou algo muito valioso, que é o Senhor. Mas eu falo isso para os que estão buscando Deus em primeiro lugar. Quem está buscando seu casamento não vai conseguir nunca pensar assim, de que tem de ver se vai valer a pena voltar ou não. Mas os que já colocaram Deus no centro sabem que tem muito mais a perder se o marido vier para casa de qualquer jeito do que deixá-los ficar onde estão, porque já encontraram com Deus, tiveram um encontro genuíno com Deus, colocaram Deus no centro, e o que é mais importante agora é Deus, e não o seu casamento, não seu marido e a sua esposa. Então, tenha esse processo de reconhecimento. Seu marido voltou, você quer aceitá-lo de volta, sua mulher voltou, você quer aceitá-lo de volta, recomecem do zero. Como namorados mesmo, pode parecer cafona isso, mas é o mais certo a se fazer, porque você não quer que o seu filho sofra de novo com o seu marido indo embora, fazendo tudo de novo. Você não quer que seus pais fiquem com pena de você de novo por ser abandonada mais uma vez, abandonado. Comece tudo de novo. Comece a marcar encontros. Saiam para comer uma pizza. Saiam para se reconhecer novamente. Porque esse que saiu de casa não é aquele que você se casou lá atrás. Lembre-se que ele se transformou em outra pessoa. Ele não se importou com o casamento. Ele não se importou com a tua imagem de ser a esposa dele ou de ser o marido dela. Entende? Eles estavam pensando só em si mesmo, saindo com outras pessoas, se prostituindo, jogando o nome da família de vocês no lixo. Então não aceitem assim de volta. Não tenham relações sexuais. Vocês são templo, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Entendam isso. Parem de profanar o templo do Espírito Santo. Uma vez eu ouvi uma grande bobagem. Uma irmã falou para mim que estava no grupo de WhatsApp de uma pastora. E a pastora disse para eles, né, orientava para eles que eles tinham que ter relações sexuais, que podiam ter, porque o corpo deles era do marido. O corpo delas era do marido. Meus irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, diz que o homem que ele se junta com a prostituta se torna uma só carne com ela. Não se ajuntem com essas pessoas. Lá diz isso. Não se ajuntem com eles, porque o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. O seu marido, quando ele se junta com outra mulher, ela se coloca no lugar de uma prostituta. Porque o que é uma prostituta? Prostituta é aquela mulher que faz sexo sem compromisso. Prostituta não é só aquela mulher que faz sexo para receber dinheiro, não, meus irmãos. A Bíblia trata como prostituição aquele que fornica.
Entende? Aquele que fornica sem estar casado. Tome cuidado, meus irmãos. Deus, ele não se agrada quando você se deita com o seu marido, com a sua mulher que estão no mundão. Simplesmente, meus irmãos, sexo é compromisso, sexo é exclusividade. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, ele diz que o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. O que é isso? É pertencimento, é exclusividade. Pertence à mulher, pertence ao marido. O marido não pode dar o corpo para outra mulher. A mulher não pode dar o corpo para outro homem. Mas só pertence quando estão juntos. Se estão separados, o marido está saindo com outra mulher, ou a mulher está saindo com outro homem, isso se torna um triângulo amoroso. Eu sempre falo, isso é prostituição. Não deixe eles te tocarem, meu irmão. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você é uma serva do Deus Altíssimo, do Deus vivo. E se você deixa tocar, é porque você está em pecado. Porque você não conheceu o Deus puro que você serve. Tome muito cuidado. Versículo 18. No terceiro dia José disse a eles: eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa levando mantimentos para matar a fome das suas famílias. Meus irmãos, neste momento, aqui José apresenta a eles um novo José. Quando José diz: eu sou uma pessoa que teme a Deus. Neste tempo, meu irmão e minha irmã, você também deve apresentar o seu novo nascimento. A nova pessoa que você se transformou enquanto seu marido estava lá mergulhado no pecado, a sua mulher estava lá mergulhada no pecado, você estava passando provações. Lembra o dia que você descobriu que foi traído? Ou você lembra o dia que você foi repudiado, que seu marido negou a atenção, negou o carinho, que estava dormindo em outro quarto? Lembra todo esse sofrimento que você passou? Então, isso lhe transformou numa nova criatura. E agora é momento de você mostrar isso, não é momento de você ceder à primeira aproximação. É momento de você mostrar o seu novo nascimento, mostrar que enquanto ele prosseguiu lá a vida longe de você, longe de Deus, você foi provado, você foi amassado, você foi até a casa do oleiro, Deus ali amassou o barro, mas que tudo isso contribuiu para uma mudança e que a pessoa que você é agora é diferente da pessoa que você foi quando eles te abandonaram. Pensem nisso, meus irmãos. Isso vai fazer com que você tenha certeza que seu marido e a sua mulher realmente estão arrependidos. Eles têm que bater de frente com uma nova pessoa. Eles têm que chegar e ver que você tem água da fonte de Deus para dar. Que você agora é um rio que jorra água, que joga a água da vida, que jorra o amor de Deus. Ah, irmão Leandro, então eu jorro o amor de Deus, então eu tenho que perdoá-los, eu tenho que aceitá-los de volta. Sim, você pode fazer isso, mas não dê pérolas a porcos. A palavra diz isso também. Se teu marido e tua mulher não se arrependeram, eles são porcos. Não se coloca um anel de ouro no focinho de um porco, de uma porca, porque ele vai jogar aquilo na lama, aquilo não tem valor para eles. Então tome muito cuidado, tome cuidado. Versículo 21 ao 23, ele diz assim, cadê o 21? Deixa eu ver aqui. E disseram uns aos outros: de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele.
porém não nos importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rubem disse assim: eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. Então, está aí o resultado de José os ter desprezado. Está aí o resultado que Deus quer realmente quando o seu cônjuge se aproxima. Porque se você cede logo de cara e coloca eles dentro de casa, você vai sofrer. E não vai poder dizer para Deus não. Tá? Ô Senhor, eu orei, eu busquei, por que o meu marido está desse jeito? É culpa sua. Bem feito. Você merece estar passando pelo que está passando. Porque você, ao invés de fazer como José, você, ao invés de testar os seus irmãos, né? Como José fez, testar os irmãos, não. Você já foi logo pela carne. Já foi logo jogando para dentro de casa. Então você tem que se lascar mesmo. Tem que se lascar mesmo. E não vai poder cobrar Deus não, se teu marido ou tua mulher for embora. Não vai. Porque você se precipitou. Olha o resultado aí do que José fez. José não se precipitou. Olha o resultado. Eles disseram uns aos outros: de fato agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando ele pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. Os cônjuges não se importaram, meus irmãos, quando vocês pediram para voltar, quando vocês pediram para não fazerem isso, não é isso? Poxa, por favor, vamos reatar, vamos dar um jeito, não vamos separar não pede o divórcio não, eu não quero o divórcio, vamos continuar, entende? Vocês pediram, clamaram, os irmãos de José agora reconhecem isso, que José, ele pediu que eles tivessem pena dele, mas eles não tiveram. Olha o que ele diz: nós vimos a sua aflição quando ele pedia que tivéssemos pena dele, porém nós não nos importamos. E agora eles refletem: é por isso que agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. O teu marido e a tua mulher, quando eles voltarem, eles têm que ficar aflitos. Eles têm que pensar: meu Deus, eu perdi para sempre, ela não me quer de volta, ela não me quer de volta. E não era isso, não é verdade, irmão? José estava doido para dar um abraço neles. José estava maluco para isso. Mas José se manteve firme, porque José sofreu. José não ia dar aquilo que ele recebeu de graça. José não queria passar por aquilo tudo de novo. Muitos irmãos fizeram isso, receberam o marido e a mulher de volta e agora estão passando por tudo de novo. Porque simplesmente jogaram no lixo todo aquilo que Deus ensinou eles no sofrimento. Infelizmente, vão ter que passar. Não tem jeito. José fez os irmãos dele refletirem todo mal. Para quê? Para que eles nunca mais façam. E eles nunca mais fizeram. Porque agora eles reconheceram que precisavam de José depois, né? Agora não. Aqui eles ainda estão com o coração endurecido, mas já estão refletindo que José pediu para ter compaixão e eles não tiveram, né? Essa atitude que José teve mostra o resultado de não aceitar de cara, pois a pessoa acha que era só estalar os dedos, meus irmãos. A pessoa acha isso, teu marido acha que é só estalar os dedos que tudo estaria de novo nas mãos dela. Só que você não aceitando, você faz com que eles reflitam sobre o erro que cometeram com vocês. Eu me lembro quando eu me converti, meus irmãos. Eu me lembro de quando eu me converti de verdade. O arrependimento por tudo que eu era antes de Cristo. Eu sentia ânsia de vômito, meus irmãos, quando eu lembrava dos meus pecados. Porque Deus me fez eu lembrar dos meus pecados. Deus, ele me aceitou, mas ele fez eu reconhecer todo o mal que eu tinha feito para ele antes de ser cristão. Vamos para o versículo 24. Versículo 24 diz assim: José saiu de perto deles e começou a chorar.
quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Isso aqui mostra, né? Não é fácil você ver quem você tanto espera te procurar para voltar e você se fazer de durão. Mas acredite, meus irmãos, disso depende o seu futuro como família e do teu futuro como servo de Deus. Se faça de durão, mesmo você sendo uma manteiga derretida. Mesmo que depois que seu marido foi embora, sem você, achando que ele já ia dormir na tua casa, que já ia voltar a ser o dono da casa, ou a mulher achando que ela já ia voltar a dormir no mesmo teto, deixa eles voltarem pensativos, deixa eles voltarem e se arrependerem. Não é verdade? José, ele fez muitas estratégias para que os irmãos realmente se arrependessem. José não os aceitou assim não. E ele foi bem sucedido, tá, meus irmãos? E quem fizer isso também vai ser bem sucedido, acredite. Mas, irmão Leandro, e se eu fizer isso, meu marido ele foi embora e não voltar mais? É sinal que não foi Deus que trouxe. Aleluia. Porque quando Deus traz, meu irmão, você pode fazer o que for, a pessoa vai aceitar a condição. Lembra do filho pródigo? Ele falou: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um empregado. Quando Deus traz, a pessoa, ela aceita qualquer condição. Se você, meu irmão e minha irmã, falar: não, eu não te aceito de volta não. O que você fez com a família foi muito grave. O que você fez com Deus foi muito grave. Mostre a ele, gere nele arrependimento. Não traga para o lado pessoal: eu fui muito humilhada, eu sofri muito, você não poderia ter feito. Isso não funciona. Você tem que mostrar para o seu marido e para sua mulher que eles magoaram o Espírito Santo, que eles magoaram o plano de Deus para a família. Mostre a eles que o maior prejuízo foram eles terem traído Jesus e não você. Que dessa forma eles vão se arrepender de todo o coração, vão colocar Deus no centro, e a consequência disso é a sua família restaurada. Não tenha pressa, não tenha pressa. José não teve pressa. José não teve pressa. E os irmãos, eles voltaram para casa. Eles voltaram para casa, ainda não estavam arrependidos, porque ainda mentiram para Jacó. Vamos ver o que diz no versículo 36. Então Jacó disse: vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente, e Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim? E quem sofre com tudo isso sou eu. Aí Rubem disse ao pai: deixe que eu tome conta de Benjamim, eu o trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Jacó respondeu: o meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto, e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer, e assim vocês matariam de tristeza esse velho. Vejam que mesmo ele vendo o pai, ali com medo de perder o outro irmão, eles não confessaram que José não estava morto. Eles ainda não estavam arrependidos. Por isso Deus fez com que José tivesse essa atitude, para que os irmãos pudessem se arrepender. Entende? Meus irmãos, é importante. Não caiam nessas historinhas aí. Como uma vez um irmão me mandou um vídeo, de um outro canal, um canal de uma moça aí de restauração, que a moça aconselhava: não, se o teu marido vir te procurar, seja amiga dele, até mesmo se ele te pedir conselhos, dê conselhos a ele, porque é um bom sinal, ele está vindo te procurar porque ele sabe que você é mulher de Deus. Nada disso, meus irmãos. Isso é fogo estranho. Isso é ensinamento de coaching no mundo. Isso não existe. Você não precisa disso para que Deus faça a obra no teu marido.
Pelo contrário, nós vemos aqui José em momento nenhum falou, não, beleza, venham, eu ajudo vocês. Não, José fez com que eles tivessem atitudes para serem sinceros com Deus, para se arrepender. Façam a mesma coisa. Tomem cuidado com os ensinamentos que vocês estão recebendo de pessoas para restaurarem casamentos. Eu não dou conselhos para restaurar casamentos. Eu dou conselhos para que Deus possa ser o centro da sua vida. Então, pare de ser carente. Você tem o Deus Todo-Poderoso andando junto com você. Não precisa ter medo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. José sabia disso. José estava ali, chorando. Vocês viram, né? Vocês viram. José começou a chorar. José estava doido para abraçar os irmãos. Ele estava doido. Mas Deus ainda tinha uma obra para fazer. Não só na vida dos irmãos, porque os irmãos precisavam se arrepender, isso é nítido, mas também na vida de José. Esse choro de José mostra que ainda há uma obra a fazer no coração de José. José ainda tinha, de alguma forma, algum tipo ainda de ressentimento com tudo que aconteceu, com tudo que os irmãos fizeram. E esse vai ser o tema da próxima mensagem. Se Deus permitir, o pastor Jonas é que vai ministrar essa quinta parte, pois eu pedi a ele, para ele ministrar essa cura de José, porque os irmãos ainda não estão curados, mas serão curados por causa dessa atitude que Deus fez José ter, uma atitude de cautela. A palavra de Deus diz que o filho das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Meus irmãos, nós precisamos ser prudentes, pois o que estamos conquistando nesse vale com Deus não tem preço. Nenhum casamento vale a comunhão, nenhum casamento vale a intimidade que muitos dos irmãos alcançaram aqui com Deus. Não deixe Satanás levar isso por causa das suas emoções, por causa da sua carência. Não perca a intimidade com o Espírito Santo, porque seu marido e sua mulher caiu de paraquedas na sua porta dizendo que está arrependido. Como eu disse, reconheça o terreno, chame para conversar, nem que demore 1 mês, 2 meses, 5 meses, 8 meses, 1 ano para vocês voltarem, para eles voltarem para dentro de casa, mas tenha certeza que se vocês fizerem isso, vocês vão colocar dentro de casa não um adúltero ou uma adúltera, mas você vai colocar alguém dentro de casa que você conhece, que você se relacionou antes de viver junto novamente. Isso é para todos, tanto para os maridos que estão fora de casa, como para os que estão dentro de casa. Não dê pérolas aos porcos, a palavra de Deus diz isso. Tome muito cuidado. Eu aproveito para esclarecer irmãos que me procuram e que não são casados e perguntam se Deus pode restaurar. Sim, Deus pode restaurar qualquer relacionamento, não só de marido e mulher, homem e mulher, mas de irmãos, de pai com filho, de amigos. Porém, se Deus restaura um relacionamento onde não são casados, você não pode voltar a morar com a pessoa, não pode, isso é pecado. Por mais que você viveu 20 anos com ela, tem filhos com ela, não importa. Sexo fora do casamento é pecado, e é pecado mesmo. Não adianta vir com historinha que Deus, Adão e Eva não eram casados e Deus abençoava. Quando se constitui a família, igual tem canais aí dizendo que prostituição é quando você sai fazendo sexo sem compromisso. Se você, mesmo não casado, mas você tem relação só com uma pessoa que é seu marido, você vive com ela, isso não é pecado. É pecado sim, é pecado. Cuidado, meus irmãos, o fim dos tempos estão aí. A grande tribulação está na porta. Satanás está enfraquecendo a igreja. Esse Covid aí está afastando a comunhão dos irmãos, está enfraquecendo a igreja, enfraquecendo para o anticristo vir enganar. Tome cuidado. Cuidado com os ensinamentos
tá? Para você restaurar o teu casamento. A restauração acontece em Deus e não através de Deus. Porque quem busca o seu casamento fazendo campanhas, jejuns e se mata de orar, está querendo a restauração através de Deus. Só que ela não acontece através, ela acontece em Deus. Você tem que estar em Deus. Você não passa só por Deus para ter o que quer. Você tem que pertencer a Ele. Deus tem que ser o centro da sua vida. Então larga o teu marido, larga a tua mulher, deixa eles lá, se fortaleça, busque primeiro o reino de Deus e a justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Fique os irmãos na paz de Cristo. Espero que esta revelação que Deus me deu e eu compartilhei com os irmãos, como eu sempre falo, isso Deus me dá no secreto, é para mim, mas Ele pede para que eu compartilhe com os irmãos. Tá tudo na palavra. Vocês sabem que eu não saio da palavra. Eu só falo aquilo que a palavra me revela, que a palavra me mostra. Porque a palavra de Deus é a forma mais genuína de como Deus hoje se comunica com os homens. Cuidado com os profetas. Tem muitos profetas do capeta na igreja, profetizando bênçãos sem que você seja restaurado antes. Tome muito cuidado. Eu creio em profecia, creio que Deus usa pessoas, mas hoje em dia a maioria das profecias são falsas. Tome cuidado, é só vaidade mesmo. E aguardem a próxima mensagem, onde estaremos ali tratando você que foi ferido quando foi abandonado. Porque nós vamos falar do tratamento de José, o tratamento que José teve para que as suas feridas que as suas feridas, como é que fala, gente? Ai meu Deus, fugiu da cabeça aqui. Cicatrizassem. Me desculpe. Para que as suas feridas cicatrizassem. Não deixe que o diabo promova uma reconciliação, meus irmãos. Se José aceita os seus irmãos ali de cara, seria só uma reconciliação. Deus quer uma restauração. E a restauração ainda vai acontecer. Para a restauração acontecer, você tem que estar curado de tudo que você passou, as suas feridas emocionais. Deus tem que vir e tem que ser o centro do casamento. Isso vai ser o tema da 6ª parte, que eu estarei ministrando logo depois da parte do pastor Jonas Lourenço. Aproveita e peço para que você se inscreva no canal. Se você ouvir essa mensagem e ainda não deu o seu like, dê o seu like. Se inscreva lá no canal do pastor Jonas Lourenço também. Você que está precisando aí de uma psicóloga, aqui embaixo na descrição tem um contato de da Alana. É uma cristã, é minha aluna no curso de interpretação bíblica, no curso de dinâmica do casamento. Ela está passando pelo mesmo que os irmãos estão passando. Então, além de ser uma psicóloga, ela tem conhecimento de causa. Ela sabe o que você está sentindo. E isso, com certeza, vai lhe ajudar a sair desse buraco que você se encontra. Te convido para vir estudar comigo também. Estamos ali na interpretação de texto, falando sobre o fim dos tempos. Os irmãos têm entendido na palavra a gravidade do que nós estamos vivendo hoje e do que está por vir se a igreja não estiver preparada. Te convido também por dinâmica do casamento. Para você que está sofrendo, não consegue tirar o foco, esse estudo é perfeito. Vem estudar comigo. Entre em contato comigo, eu te dou um desconto para você fazer o estudo comigo. Amém? Fiquem firmes, não desanimem. Mais importante de tudo é que Deus está contigo agora. Você já encontrou Deus. E você com Deus, você tem autoridade. Não tenha medo do seu marido, das ameaças da sua mulher. Você tem a unção de Deus. Ninguém toca em você se Deus não permitir. Continue firme. Continue lutando pelas causas de Deus. Continue lutando pela tua salvação.
Que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Continue lutando, continue gritando, continue profetizando no mundo espiritual. Estou lutando por você. Eu amo vocês em Cristo Jesus, mas amo de coração. E quero ajudar vocês. Estou no Instagram agora. Pelo direct você pode mandar áudio para mim. Estou respondendo praticamente no mesmo dia. Peço para que os irmãos não enviem mais e-mails para mim, porque eu não estou conseguindo responder os e-mails. Tem mais de 300 e-mails. Eu vou responder esses e não estarei mais respondendo por e-mail, somente pelo Instagram. A não ser alguns casos de algumas pessoas que não têm Instagram. Aí sim eu posso até abrir uma exceção. Mas o Instagram fica mais fácil para mim ajudar vocês. Fica mais pessoal, né? Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe os irmãos.